Opa, tudo bem? É com grande alegria que nós iniciamos esta programação de hoje e o tema é um tema bastante polêmico, vamos dizer assim, porque será sobre os 144 mil. Afinal, este número é simbólico, literal, ou o assunto é um pouco literal e outro pouco simbólico? Para estudar esse tema, nós temos aqui uma pessoa que é bastante experiente nestes assuntos, com mais de 60 anos de estudo da Bíblia, é instrutora bíblica e missionária. Nós temos aqui então a presença de Leonor Medeiros. Então eu gostaria de passar a palavra para ela, ela vai fazer uma oração e vai dar sequência a esse tema bastante intrigante. É com você, Leonor. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque temos vida e essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, não só para nós entendermos, mas para nossos ouvintes, nossos amigos em geral. Nós pedimos Tua direção e companhia. Muito agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém. O capítulo especial, principal desse assunto, que vamos estudar, que eu sempre falo que é os ministros do Senhor, está em Apocalipse capítulo 14, que diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil, que foram contados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Agora a explicação, ou chamada recapitulação, nós faremos em perguntas. Vamos a essa observação, enquanto hoje no mundo eles serão evangelistas, mas só o Espírito Santo e Cristo os conhecerão. Serão misturados todos os fiéis. Então a gente não tem como entender quem será escolhido para pertencer a esse grupo. Só o Senhor saberá. E as perguntas são assim, ó. Pergunta número 1. Onde vemos na Bíblia narrativa sobre eles? A gente já falou. Apocalipse 14, de 1 a 3, e também no verso 14, aonde diz assim: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Isso significa uma voz de parábola. É simbólico. Agora sim, uma foice afiada. O João viu em visão, mostrando a ele que Jesus vinha fazer uma ceifa na terra, separar os fiéis dos infiéis. E o que quer dizer Monte Sião? Já foi falado. É uma cadeia, como se fosse uma cadeia, uma plataforma de nuvem. O apóstolo Paulo diz em Hebreus, capítulo 12, verso 18, que ele é um monte que não pode ser palpável, é abstrato. Então é só ao olhar a gente vê, parece uma cadeia de nuvens servido de dons, de amparos. Lá estão os 144 mil e o Cordeiro, como diz o verso bíblico. E qual é o tempo de sua existência? 144 mil, de quando ele é contado? A Bíblia diz, também a missionária a senhora White, em seus livros, deixou a seguinte explicação: a partir de 1844 para cá,
que esse tempo é chamado o tempo do selamento. Quem sela? O Espírito Santo. Onde está escrito? Em Apocalipse 7. Em Apocalipse 7, nos versos 2 a 4, fala que lá está o anjo do sol fazendo o selamento. Por que anjo do sol? É o seguinte, nós entendemos que o sol, nessa explicação, é o trono de Deus. Sabe por quê? Porque Daniel, quando mostrou o céu, ele disse que era um rio de fogo. Isaías, quando falou no céu, ele disse que tinha um forno. Então, sempre quando se fala no céu, o Espírito Santo, quando esteve na terra e deu a sua plenitude de sabedoria para os apóstolos, apareceu línguas de fogo. Então, sabe o que aconteceu? João viu uma bola de fogo e chamou de sol. Olha que representação maravilhosa! E esse anjo é o anjo que, segundo Apocalipse 14, 18, diz que é o anjo que tem autoridade sobre o fogo. Passa para aqui ou vai para lá, é tudo fogo. Então é o anjo que sela, tá? É o Espírito Santo que sela o tão famoso povo que serão chamados de selados. Quer saber, perguntar alguma coisa? Por exemplo, o que dizer de ser castos? É uma coisa interessante, não? Tem muita gente que não entende essa palavra. Eu compreendo que o ser casto tem a ver com castidade. Então, a própria palavra é derivado, né? Não sei se é castidade que é derivado de ser casto, mas enfim. E no meu entendimento, seriam pessoas que não se envolveram com adultérios, e isso no Apocalipse é com falsas doutrinas. Não sei se eu estou correto nisso, mas é mais ou menos isso que eu entendo. A castidade aqui na Bíblia é pureza, pureza. Você não adulterou, entende? Não adulterou as doutrinas bíblicas. Ensinamento de falsos profetas. Já não precisamos falar de falso, precisamos falar que pessoas se enganam, muitas vezes se enganam. Sabe que a Bíblia não é tão fácil de entender. Queridos ouvintes, ler a Bíblia tem muito pouca diferença de nada. A Bíblia, para ser entendida, precisa ser estudada. Sabe o que é estudar a Bíblia? É você ver um verso, João falou em tal coisa, mas vamos para Isaías, ver o que ele disse da mesma mensagem. Vamos para Jeremias, vamos para Ezequiel. Agora, já, nós vamos falar em uma palavra dessas. Quando no verso 3, entoava um novo cântico diante do trono. Do trono? Mas que trono? Eles estavam na terra. Eles estavam no Monte Sião. Jesus está sentado numa, vamos chamar de cadeira, numa cadeira de nuvem, porque tem trono. Trono terá lá no céu. E por que então ele chamou de trono? Lembrem comigo, Jesus foi conhecido de João. Era um amigo íntimo. Mas quando João viu Jesus, na sua mais importante história, momento, foi quando estava na cruz, todo coberto de sangue, rosto demais desfigurado. E agora João viu ele com uma coroa de ouro na cabeça, os olhos brilhantes, seu rosto era um reflexo. Ele olhou e disse, ele está no trono. Ezequiel viu a mesma visão e sabe o que ele disse? Ezequiel, capítulo 1 e no verso 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Vejam bem, Ezequiel, capítulo 1, verso 26. Aquilo que João chamou de trono, o Ezequiel disse que tinha a semelhança de um trono. Viram só? E se nós não soubéssemos a explicação de Ezequiel, ficaríamos confusos.
Mas lembrem disso, a Bíblia, uma parte responde a outra. Você precisa conhecer, e são todas. Tá bem? São seguidores do Cordeiro, onde, no livro Visões do Céu, da irmã White, página 80, lá mostra um grande templo que a voz de Jesus falou assim: só os 144 mil entrarão neste lugar. Aí entraram no templo, viram as coisas maravilhosas que tinham lá dentro e fizeram algo que não explica. Nós ficamos na curiosidade só. Nem a Bíblia explica e nem a irmã White. Depois saíram. Daqui a pouco, ele convidou novamente para ir à cidade. Só os 144 mil. Então a Bíblia diz uma frase e a missionária explica o resto. Porque eles são de toda tribo, língua e povo. Porque serão escolhidos através dos povos, através do mundo. Em todo lugar terá estas pessoas. Tribo, notem, tribo na Bíblia significa conceito, comportamento ou religião. Língua, o idioma, povo, rico ou pobre, e assim por diante. Onde será o trabalho deles? E qual é realmente o que eles vão fazer? O que eles farão para ajudar a Jesus no seu grande plano da salvação? Vamos ver. Está escrito no livro Grande Conflito, na página 367. Primeiro na página 256 do livro Grande Conflito. Todos estarão divididos em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem. Ele recebe a sua marca. A igreja e o Estado se unirão para obrigar todos a receberem a marca da besta, mas assim ainda o povo de Deus não a receberá. O profeta contempla este povo como vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Agora em Apocalipse 15, 2 e 3. Vejam, agora já estavam num lugar com outro nome. Que interessante, não é mesmo? A Bíblia é maravilhosa para nos explicar, nos ensinar as coisas que revelam histórias do fim do mundo. Agora vamos para a página 361. E tem uma história muito bonita. 361. Olha aqui, olha o que diz, ó. Passaram pelo tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Observe, se o profeta viu esse povo quando era ainda na terra, no tempo dos juízos de Deus, permaneceram sem intercessor. Se tivesse mais pessoas, não podia ser escrito assim. Haverá dois grandes grupos. Um grupo guarda os mandamentos de Deus e o outro grupo não guarda. Então, aonde estará o resto do povo, o resto dos salvos? 144 mil é um punhado de gente, em vista da quantia de salvos. Este pessoal, este povo, segundo o ensinamento bíblico, Deus os fará descansar, até que passe a ira, diz a Bíblia. Mas este será outro estudo porque ele é longo. Tem vários versos.
e a gente vai ficar devendo para outra ocasião. Agora vamos saber qual é o trabalho deles. O que farão este povo? O que farão este povo na nova terra ou no milênio? Vamos para a Bíblia, capítulo 5, verso 10. 5:10 do Apocalipse. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quantos? No 4, dá uma olhadinha para trás, e diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 24 tronos, 24 anciãos. Lembra que foi dito que eram 2 grupos, reis e sacerdotes? Mas eles têm outro nome que o profeta chamou. Vamos ver no Apocalipse 20 e no verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Quem ganha a autoridade de julgar deve ser juiz, né? É o mais completo nome possível. A irmã White diz clarissimamente que no milênio este pessoal vai julgar e decretar a quantia de repreensão para os não salvos. Não esqueçam, os que serão julgados serão os perdidos. Não há mais salvação para eles. É só para decretar o tempo de repreensão que eles terão. Está bem claro isso no grande conflito. Vamos ver o que Jesus disse dessas pessoas aqui em Mateus 19, 28. Mateus 19, 28, aqui. Jesus lhes respondeu. Respondeu para quem? Para Pedro, leu 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mais claro do que isso, só a luz do trono. Não falei nenhuma palavra. Jesus disse: vocês vão julgar. Julgar, não esqueçam, é os não salvos. Salvo não vai ser julgado. Salvo vai ser salvo. Se tem 12 do Israel antigo, com certeza absoluta terá 12 para o Israel moderno. Vamos ver aonde está escrito. Apocalipse 3, capítulo 3, e o verso 21. 21. Capítulo 3, verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Mas quando será isso? Saibam todos os estudantes da Bíblia. Para entender a Bíblia, precisamos saber quando será o tempo em que a mensagem está sendo conduzida. Notem, verso 21 é o restante da igreja de Laodiceia, que começou no verso 14. 3,14 é o anjo da igreja em Laodiceia. Escreve, aí ele vai escrever. Quando ele chega no verso 21, ele diz que vencedores sentarão no trono. Mas quantos? 24 anciãos. No 4:4, 5 versos para frente. Então, tem 12 para o Israel antigo e 12 para o Israel moderno. Essa matemática é a matemática exata. Então, são castos, nunca ofenderam a Deus com doutrinas diferentes, vão ser conduzidos pelo Cordeiro
várias vezes, não sempre. Não é sempre. Lá no céu tem as bodas do Cordeiro e aí os convidados. Outra vez estudaremos outros 2 grupos. Agora não tem mais nenhum mal, nenhum vestígio do mal. São todos salvos. Só que em Apocalipse 19 tem a festa da boda do Cordeiro e os convidados. Mas nós estamos falando só dos que vão às bodas, os 144.000 e sua chefia. E notem, 2 grupos terá na terra. Se nós pensar, nós vamos entender uma coisa. Há uma guerra, não vai alguém sem ser os soldados. Gente forte, gente preparadíssima. E eles são primícias, que ainda não falamos. O que é primícia? Primícia era um povo preparado e especial. Primícia no passado era primícia nas lavouras. Eles escolhiam as melhores espigas e levavam para o sacerdote orar a Deus. As espigas representavam a sua lavoura. Por exemplo, colher 12 espigas, as melhores, leva lá, o sacerdote leva no altar e pede para o Senhor abençoar, que ela seria o representante da lavoura. Para quê? Para quando o dono colhesse a lavoura, não tivesse estrago nenhum. Uma enchente, um tornado, um gafanhoto para comer, ou outros animais ferozes. A lavoura seria abençoada porque as primícias foram levadas para o sacerdote e eles ficavam de presente. Então, primícia do povo de Deus são os preparadíssimos, os especiais. Sabe, às vezes a pessoa é uma pessoa muito dedicada, mas é uma pessoa consumida pelo trabalho, pelo sofrimento, quem sabe pelo álcool, pela tortura da vida. Ela não pode ter um cérebro forte para reunir todos os ensinamentos do céu, mas nem por isso ela será perdida. Ela será salva, mas não para ser juiz. Entendem? Ser salvo é uma coisa e ser juiz é outra história. Então, os 24 anciãos serão juízes e os 144.000 serão sacerdotes, que quer dizer professores. A Bíblia, para os dias de hoje, como no passado era chamado de sacerdote, ele continua. Mas hoje nós chamamos de professores ou ensinadores. E pode ser da onde? Jesus saberá da onde. Do Brasil, da Inglaterra, dos Estados Unidos, dos países da Europa, de todos os continentes pode sair gente. Ele é que escolherá. E nós devemos orar e torcer por esses nossos amigos, que serão representantes nossos no céu e na nova terra. Então, no entender final, o número 144.000, então, é literal, é isso? Sem nenhuma dúvida. Nós podemos apertar a mão de cada um. Mas o número é literal? É isso mesmo? É. Tá. Não, porque as pessoas, muitas religiões, muitas denominações acreditam ser reais. A questão, acho que pairava mais, era sobre o número. Porque tem igrejas que não crescem tanto porque estão baseadas na ideia de que serão só 144.000. Então não vou pregar tanto o evangelho porque não vai caber no número literal de 144.000. Parece um absurdo, mas realmente existem pregadores, existem líderes religiosos que pensam desta maneira. Agora temos uma observação, minha gente. Eu acredito que é por isso que esteve oculto tantos anos esse conhecimento. Sabe o que é? Facilidade. Eu já conversei com pessoas que disseram assim: não, eu não posso ir para os 144.000, então eu não vou me preocupar. Você tem que dar tudo, meu filho, para ser salvo. Ou é morto da sua natureza terrena, ou você vai com ela para o inferno. Nós temos que dar tudo para ser salva, não interessa ir para onde. O escolher é Deus que escolhe, é o Espírito Santo que escolhe. Não é nós, eu quero ir para isso, eu quero ir para aquilo, eu não preciso ir para lá. Eu já vi uma senhora dizer
Eu posso ser faxineira no céu. Isso é palavra que um cristão diga. Não me preocupo muito, eu posso ser faxineira no céu. Isso é uma tristeza. Ou nós damos tudo, ou nós não ganhamos nada. Esse é o caso, que nós vamos ser daqui ou dali, não nos compromete, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que manda e o que faz. Então, o resto da igreja nós vamos estudar na próxima, aonde será, porque vão descansar. Antes, biblicamente falando, com todos os ensinamentos bíblicos. Agora vamos à nossa poesia. Os guerreiros. Os guerreiros se preparam, a batalha à frente está. Por seu Deus que tanto amaram, agora eis a lutar. É uma estrada complicada, poderão até cansar, mas lá no fim da jornada, hão de a vitória alcançar. É uma luta verdadeira, eis coragem, lança e espada. Desta vida traiçoeira, eles não temerão nada. Assim os servos de Deus deixaram a marca na história. Perdoados os erros seus, irão seus nomes para a glória. Esta guerra é com pecado. Precisa-se de bom preparo, mas o seu advogado não deixará sem amparo. Nas pegadas de seu mestre, com Cristo seu capitão, aqui na luta terrestre, com certeza vencerão. Foi um preço muito terrível, custou o sangue na cruz, mas para Deus nada é impossível, chegarão salvos na luz. Agora vão desfrutar muita paz e liberdade, a alegria irão gozar para toda a eternidade. Serão recepcionistas quando Cristo regressar, ganharão fiel conquista em viagem para o lar. No país da imensa glória, onde irão reconhecer Jesus Cristo deu vitória e com ele vão viver. Vale a pena, meus amigos, lutarmos para a salvação. Se vencermos o inimigo, ele não terá ação. Cristo levará consigo, pois já deu-nos o perdão, e os que estão no jazigo, eles ressuscitarão. Nossos pais iremos ver, nossos filhinhos também. Que encontro há de ser, irá fazer tanto bem. Esses anos de saudade, num instante desfarão, trazendo felicidade, nunca mais separarão. Todos, num grande coral, numa viagem desejada, não tem vestígio do mal na nossa pátria sagrada. Na companhia de Cristo, com santos anjos também, em um amor nunca visto, no céu, para sempre. Amém. Obrigada. Até a próxima.